Então, o livro que eu acabei de lançar, Integração para Desenvolvimento da África, é um livro que vai trabalhar o processo de integração no continente africano, porque eu parto do pressuposto que a África, sendo um continente dividido em 1884, com a Conferência de Berlim, onde dividiu o continente em vários países, alguns países sem recursos econômicos, não têm acesso a mar, então qualquer processo de desenvolvimento isolado no continente não vai avançar. Então entendemos que a África precisa unir em blocos econômicos fortes e coesos para poder desenvolver e competir no mercado internacional com os demais blocos. Então esse livro vai trabalhar o processo de integração econômica no continente africano, chamando responsabilidade para os dirigentes do continente, como é que deve levar esse processo de integração, onde a participação popular deve ser uma força motora para avanço do processo de integração. Essas ideias de integração, elas já vêm acontecendo há algum tempo. Como é que você percebe hoje na África esse movimento? Existe esse movimento? Como é que esses dirigentes estão trabalhando essa ideia? Então, o processo de integração do continente africano já veio há muito tempo. Então, se recuarmos na história, desde os anos, no princípio dos anos 60, com a criação da Organização da Unidade Africana, OUA, tinha essa ideia de integração do continente africano. Então, a integração para a libertação política e própria libertação do continente, econômica do continente africano. Porque o dirigente do então principal figura, o Kwame Nkrumah, então ele entendia que a África deve unir, até que ele publicou um livro em 1962, a África deve unir-se. Então nesse livro ele já coloca a proposta da união política e continental do continente africano. Então só com a unidade que a África vai poder libertar do colonialismo, libertar do imperialismo norte-americano. Então é preciso integrar uma integração política coesa e forte para a libertação. Mas hoje existe processo de integração, mas entendendo na nossa ótica como está, não vai levar o desenvolvimento do continente. É preciso rever esse processo para adequá-lo ao modelo da própria África, modelo dos países periféricos, para conseguir libertar do colonialismo imposto pela imperialista. A Europa já criou os seus modelos de integração, os estados aqui do sul do mundo, da América do Sul, estão trabalhando um pouco dentro dessa lógica de integração também. O que a África traz de novidade dentro desse conceito de integração? Então, o grande problema do processo de integração do continente africano hoje é a importação dos modelos existentes no outro continente. Então, por isso, nós entendemos que a África deve começar a trabalhar o seu próprio modelo para a integração, não importar tudo para o continente, porque a realidade política, histórica, cultural são diferentes. Então a África deve começar a pensar de uma forma diferente para fazer a sua integração. Então hoje se pergunta se é a integração política ou a integração econômica que deve ser feita no continente africano. Eu acho que as duas podem andar concomitantemente, tanto política como econômica. Então é preciso somente, primeiro tem que haver o interesse do próprio dirigente africano para alcançar uma integração econômica e trabalhar para a efetivação desse processo. Porque já existe ideia de integração há muito tempo, já existem vários projetos de integração. Se formos recuar na história, vamos ver a Comunidade Econômica de África, desde 1991, hoje existe a União Africana que substituiu a Organização da Unidade Africana com todo esse processo. Mas o que acontece no continente africano hoje? Vamos ver problemas políticos, estabilidade política, golpe de Estado. Então isso não vai levar nenhum passo adiante no processo de integração. Então é preciso rever toda essa situação que o continente trabalha para o desenvolvimento. Então hoje temos presidentes ditadores, falta de democracia no continente. Então é preciso trabalhar todos esses problemas políticos para avançar no processo.